A saudação a todos os dirigentes, os trabalhadores, colaboradores, frequentadores e agora online do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. O tema que já foi agendado 2 vezes, em 30 de março e 27 de abril, não foi abordado por causa da Covid. Será hoje então mencionado aqui pela TV do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Vamos falar um pouquinho deste assunto tão importante que é o livre-arbítrio. Com a conquista do raciocínio, se adquire o livre-arbítrio de escolher por si mesmo. E pelo livre-arbítrio, Deus nos oportuniza o progresso. Nos dá a possibilidade de escolher, de seguir uma estrada, de optar por um roteiro. Somos, portanto, os construtores da nossa felicidade ou sofrimento. E temos, então, a liberdade de escolher o caminho que mais agrade. Sem o livre-arbítrio, seríamos apenas máquinas irresponsáveis, sem culpa pelos erros ou méritos, pelas conquistas realizadas. Parece que não teria sentido a existência de cada um. Pelo livre-arbítrio, cada um terá então os seus pensamentos e aspirações e ninguém interfere. O livre-arbítrio, no Livro dos Espíritos, lá na pergunta, questão 843, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a espiritualidade responde para Kardec, tem a liberdade de pensar e fazer, para não ser robotizado. E na questão 844, o homem tem o livre-arbítrio desde o seu nascimento? No começo da vida, é quase nula a liberdade. Então, com a idade, a criança aplica o livre-arbítrio ao que lhe é necessário. No limite de idade, o livre-arbítrio. Escolher o que for de interesse. E na pergunta e resposta 847, a deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Há punição para o espírito que tenha sido noutra vida fútil e orgulhoso. Então vamos tentar compreender. Quem não teve disciplina em vida anterior pode sim ter dificuldade com o livre-arbítrio. Cabe então ao espírita tentar equilibrar-se. Cada um tem que trabalhar o seu pensamento, ver o seu projeto de vida, ver o significado da sua passagem terrena por aqui e procurar evoluir, fazer a escolha, que é exatamente o livre-arbítrio. A questão 848 do Livro dos Espíritos. O descuido por embriaguez desculpa os atos repreensíveis? E a espiritualidade responde para Kardec, não, porque voluntariamente o ébrio trocou sua razão para satisfazer as paixões brutais. Então ele optou por se embriagar e é responsável pela atitude incorreta. Então cabe a cada um, pelo livre-arbítrio, escolher um roteiro, um caminho, mas assumir os seus atos de forma responsável e coerente. Na pergunta e resposta 872, o livre-arbítrio existe no espírito ao escolher a existência e as provas. Cabe ao encarnado combater as más tendências. Então nós vamos chegando ao mundo e vamos tendo uma percepção o que é certo, o que é errado. E temos 2 opções, fazer o certo ou o errado. É o livre-arbítrio que nos dá esta oportunidade.
Vamos evoluir, vamos crescer, vamos ser bons, dóceis, amáveis, compreensivos, mansos, prudentes. Façamos escolha pelo livre-arbítrio. Se quisermos o outro caminho, a cada um o seu direito de escolha. Isto é o livre-arbítrio dentro do conceito da doutrina espírita. E está lá no poema de Lufag, de Portugal, do Portal Luso Poemas, que diz: livre-arbítrio, força do poder, ter direito à liberdade da indiferença, agir sem motivos, oportunidades de ter, manifestação consciente da divergência. Serei livre para sorrir, se o meu espírito travesso permitir. Serei livre para chorar, se a melancolia me maltratar. Serei livre para vencer, se o fracasso experimentar. Serei livre para acertar, se o erro me completar. Serei livre para construir, quando da demolição me descobrir. Serei livre para sonhar, quando a realidade me ultrajar. Serei livre para aprender, quando o observar me pertencer. Serei livre para crescer, quando em atitude me resolver. Serei livre para amar, quando de mim me apaixonar. Serei livre para perdoar, quando decidir o rancor livrar. Serei livre para perdoar, quando decidir o rancor livrar. Serei livre para a beleza contemplar, quando o terceiro olho, o sentimento, não se fechar. E serei livre para me libertar, quando o tempo que aprisiona me autorizar. Então observaram que há liberdade, segundo o poema de Lufag, de fazermos as nossas escolhas. E conceitua: serei livre para acertar, se o erro me completar. O erro vai ensinar, vai oportunizar a descobrir o melhor caminho. E diz: serei livre para crescer, quando em atitude me resolver. A gente vai crescer quando tomar atitude, quando estiver pronto para decidir. E isso se dá a cada um no livre-arbítrio. Gelarsen disse: o livre-arbítrio é a possibilidade de pensar e agir por nós mesmos, com responsabilidade e consequências. Então é uma frase comum, mas muito válida. Vale o pode fazer, mas assuma os seus atos. Então a gente faz, mas assumindo aquilo que optou. E o livre-arbítrio é a bênção ou um fardo. Nunca os filhos de Deus foram tão abençoados ou tiveram tantas oportunidades. A bênção, se aproveitar. Um fardo, se for inconsequente. Cada um decide. Cada qual opta por uma jornada de vida. Sempre tivemos o livre-arbítrio e as decisões acarretam, sim, consequências. Vejamos um exemplo. Os pais valorizam o que têm. Os filhos, nem todos. Com muitos ficaram as decisões e as consequências. Livre-arbítrio parece significar que o homem pode fazer o que quer, sem precisar de razões ou de dar explicações. Cada um aplica, e o resultado é pelo que é depositado. Quem não saiba lidar com seu coração, acaba causando danos. Livre-arbítrio. É que nós estamos tratando neste contato online, aqui nesta casa tão interessante, maravilhosa, o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, no centro de Florianópolis. E o livre-arbítrio só é por inteiro se o autor comportar-se com o semelhante. Mais do que fazer o que se quer, é fazer o que se deve.
não é mudar para agradar, é mudar para colher resultados, em busca de um objetivo. Não é para ser interessante para o outro, é para se melhorar. E Paulo de Tarso, o maior apóstolo do cristianismo, dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, às vezes precisa evitar, transferir decisões, ter atitudes. E para Raul Fernandes Oliveira, lá da Faculdade Leocádio Correia, em Curitiba, ele diz que o livre-arbítrio é que coloca o leme da vida em nossas mãos. Ou seja, nos dá a oportunidade de evoluir e de caminhar. Deus quis assim. A gente diz, não é mesmo? Deus quis assim. É a citação confortável de quem desconhece os mecanismos da vida. Deus nos apoia, nos incentiva, nos fortalece nas nossas escolhas. E se fizer errado, Deus não pune, não castiga, mas nos vê. Então, façamos o bem. E fazendo o bem, estamos agradando os olhos de Deus. Para o livre-arbítrio, lá no Livro dos Espíritos, Deus nos criou com aptidão para o bem e para o mal, tendo a liberdade de escolher. O espírito então tem a consciência do bem e do mal, tem a referência do certo e do errado, e a faculdade de viver justa e honestamente, de praticar uma boa ação, ceder ou resistir às influências da matéria, a liberdade de fazer ou não, de optar a favor ou contra a vida, de seguir em frente na escalada ascendente do progresso espiritual ou o caminho da desarmonia que leva à infelicidade e à dor. Sempre na menção do livre-arbítrio. E Vanderlei Reinaldo conceituou: uns acham que a vida é uma festa, morrem festejando. Outros acham que a vida é um vale de lágrimas, morrem chorando. Já outros acham que a vida é um aprendizado evolutivo, morrem satisfeitos e plenos. E Antônio Superi, autor do livro Pequeno Príncipe, disse que o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas é construído. E o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. Observar a frase de Superi: o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas é um lugar onde estamos criando. Ou seja, a estrada que estamos abrindo é para o nosso próprio caminhar. E Valéria Almeida disse: você tem livre-arbítrio para viver como quiser, desde que compreenda que para todos os seus atos há consequências correspondentes. Então, a gente sabe que pode lograr êxito, mas pode ter barreiras no caminho. E Letícia Thompson falou de livre-arbítrio. Ninguém melhor que você pode saber o que é bom para a sua vida. Quando estiver diante de uma escolha difícil, quando o seu coração disser uma coisa e a razão, acompanhada de amigos, família, disser outra, então pense bem. É preciso levar em conta as suas necessidades de bem-estar. É muito importante não magoar e nem decepcionar os outros, mas isso não deve ser às custas do sacrifício da própria vontade e necessidade de ser feliz. Ninguém, por mais próximo que seja, poderá decidir o que você vai viver.
porque é a sua vida. É muito fácil dizer o que os outros devem ou não fazer. Não é porque se está de fora que vê-se melhor. Quando o seu coração estiver brigando com sua razão, tente pensar no que vai fazer feliz a longo prazo. E fique atento, os sinais aparecerão. Todo ser humano merece respeito, e os que te amam saberão entender. E tente encontrar o equilíbrio entre o que diz o seu coração e a razão. A escolha será certa. Então, cada um faz a sua opção de vida, cada um faz a sua escolha, porque cada um deve procurar estar bem e ser feliz. E assumir com determinação, com seriedade, aquilo que quer e aquilo que propõe. E um pensamento de um autor desconhecido: temos o livre-arbítrio de escolher quem queremos ser. Hoje, escolhi ser feliz. Para amanhã, escolhi repetir o dia de hoje. Interessante. Então a gente procura sempre, é algo que se faça feliz, que nos torne possível, que nos faça a opção de sermos pessoas realizadas. E uma mensagem, nos encaminhando para o final dessa exposição, aqui para o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, lá do Portal Pensador: apenas sinto o que eu desejo para todos, agora no final deste ano, um ano difícil por causa da Covid-19, que ainda temos que adentrar o próximo ano, superando dificuldades e nos cuidando muito, né? O que a gente pode desejar? Que a força dos bons ventos te conduza sempre ao melhor da vida. Que a mágoa cesse, que o trabalho flua, que os dias sejam de sorrisos e as noites tranquilas. Que o mal se converta em bem, que as aventuras sejam cada vez mais completas e que nunca te falte forças para viver tudo o que a vida te oferece. Que você tenha discernimento, saúde, sucesso, vontade, prazer, alegrias, impulso. Que saiba como és importante, mesmo para aqueles que te admiram de verdade, pois esses sim têm admiração que vale a pena. O mundo é como uma longa escada. Quando não se sobe, ou você está parado ou está descendo. Faça a opção de ir avante. Então é acreditar sempre numa vida melhor. Acreditar sempre em melhores dias. Não desistir jamais. A jornada é difícil, o caminho é sempre íngreme, mas nunca impossível de ser superado. Tenhamos vontade, tenhamos a capacidade, aumentemos o volume da nossa oração, da nossa fé e caminhemos. Ninguém está sozinho. Haveremos de superar os problemas, de remover montanhas, superando esses momentos difíceis deste ano complicado que estamos finalizando. Um ano de aprendizado, um ano de paciência, um ano de busca para a calmaria, mas um ano que tivemos que trabalhar com a nossa ansiedade, com as nossas interrogações, nos autovalorizando. Foi difícil. Mas vamos esperar que depois da chuva, da tempestade, venha a bonança. Que a gente possa adentrar a partir do início de um novo ano. E que 2021 nos traga conhecimento maior, nos propicie sabedoria, despertar,
conscientização, elevar a nossa espiritualidade, ir cada vez mais ao encontro de Deus Pai e cada vez mais assimilar as orientações do Mestre Jesus, e que cada um possa caminhar, monitorado pela espiritualidade benfeitora, para se realizar e superar as dificuldades vividas neste ano, de um ano de 2021, que haverá de ser maravilhoso, realizador para todos. Que Deus o abençoe. Que Jesus sempre seja o grande exemplo de suas vidas e que a melhor espiritualidade acompanhe e oriente os seus passos e os seus caminhos. A todos do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, muito obrigado por esta oportunidade de levar uma palavra simples, mas que nos ajuda a esclarecer à luz da doutrina espírita e da espiritualidade maior. Muito obrigado. Valeu.